Agora nós vamos saber tudo sobre o momento empresarial com Aníbal Bianchini. Bom dia para você que está ligado aqui no Paraná Notícias. Bom dia especial para o meu amigo que já está aqui cedinho, o João Adolfo. Bem-vindo, João. Obrigado, Aníbal, pelo convite aí, voltando à Band, no programa do Carlinho. Sempre à disposição aí para a gente trazer um pouco de informação. Que legal. Chamei o João hoje, que ele é um dos meus padrinhos de Band aqui, né? E também para falar de um tema muito importante para todo brasileiro, que está chegando a data da declaração do imposto de renda. Então, João, dá algumas dicas aí para o pessoal se organizar aí das datas, da documentação. Aníbal, na verdade a data começou lá no dia 15 de março, então as pessoas que não entregaram já estão em atraso, porque até semana passada você ainda poderia estar sendo restituído, aquelas que têm valores a receber de volta, no primeiro lote. Agora você já começa a ficar no segundo, no terceiro, até o quinto. Nós temos então, portanto, 2 semanas, porque hoje é dia 17, e eu vou colocar aqui quem está obrigado a entregar. Na verdade, acho que talvez não as crianças e os aposentados. Mas assim, o aposentado, 70% ganha até um salário mínimo. Tem alguns ainda que recebem acima de um determinado valor, tem que fazer a entrega. Então eu coloco aqui, quem ganhou mais do que 28.560 no ano passado, pode ser salário, aposentadorias ou aluguéis, quem tem imóveis tem que fazer a entrega. Recebeu mais que 40 mil em rendimentos isentos. Me dá algum exemplo, João? Tem o da poupança, mas quanto dinheiro você tem que ter na poupança para dar 40 mil no ano? Na verdade, o rendimento isento é a participação nos lucros, que no Brasil é assim. Depois de tudo tributado, o que sobra você quer dividir entre os sócios. Esse é um tipo de rendimento isento mais aí conhecido. Depois, teve ganho capital, o que seria isso? Eu tenho um imóvel, já há 10 anos, de repente eu vendi, estava adquirido por 300, vendi por 450, 500, então você teve ganho capital, você já está obrigado a fazer a declaração, prestar essa conta. Tem mais que 300 mil em ativos, o que seria, João? Somando tudo, pode ser saldo em conta, aplicação, ações na Bolsa de Valores, carro, moto, enfim. Passou de 300 mil, os ativos, independente se tem o lado do passivo, né, as dívidas, já tem que declarar. Opera a Bolsa de Valores, quem compra e vende ação, também opções, mercado de contrato futuro, quem está mexendo nisso daí, já normalmente é o tipo que mais acaba caindo ali com o CPF irregular. Na Receita recebe uma comunicação que você não fez a entrega. Nossa, mas eu nem ganho tanto assim, eu nem tenho tanto patrimônio. Pois é, mas você deu uma brincadinha na Bolsa de Valores lá, a Receita identificou e você não entregou. E por fim a gente coloca o pessoal de atividade rural, teve mais que 143 mil, já está obrigado a declarar. João, tem algumas pessoas também que elas se confundem com o período, né? Por exemplo, você falou de ações. A pessoa ela investiu em fevereiro de 2023. Ela só vai declarar em 2024. Ou esse já entraria num período para agora? Ó, esse aqui é um acerto do que foi o ano anterior. Vamos imaginar o seguinte, Aníbal. Às vezes me aparecem alguns clientes que é a seguinte situação. Ele tem 2 fontes pagadoras. Aí eu trabalho no setor de radiologia, numa clínica e no hospital. Fico meio período num e meio período na outra. Quando você recebe os olerites, tem um determinado valor num e no outro, daí a retenção é muito baixa do imposto de renda. Aí quando você vai fazer esse ajuste anual e soma tudo que ganhou, a pessoa tem que pagar a mais. Porque nas duas rendas individualmente deu pouco, mas na hora que somou, então ele vê qual que era o correto e faz o recolhimento da diferença. Eu já vi situações inversas também. Vamos supor que eu sou um empresário e eu só coloco um salário mínimo de prolabore. Então vai dar pouca renda se eu não fizer participação nos lucros, mesmo que a minha empresa tenha dado lucro, mas eu não fiz a participação, então eu tive poucos rendimentos. Entretanto, eu tinha aplicações e aquilo gerou lá juros para mim. E daí, quando eu faço os resgates, já tem lá, dependendo do prazo, tem uma tabela, mas vamos supor que cobrou lá 22,5%, 17,5% de imposto de renda. Aí pode ser que tenha dado mais pago do que efetivamente eu deveria ter recolhido. Daí eu consigo restituir. Então, nesse ajuste, tem pessoas que conseguem fazer a restituição de algum valor ou não, tem que pagar um pouco além daquilo que já vinha sido retido nessas fontes, onde ele recebe ali os valores. Que bacana. E esse ano também muita gente está em dúvida com essa questão que o governo uma hora falou que ia baixar, depois aumentar os números. O que mudou? Mudou alguma coisa na declaração em relação a esse novo governo? Os 2 candidatos lá no ano passado fizeram uma seguinte promessa. Como está defasada há muitos anos
a questão da tabela do imposto de renda. Defasado quanto, João? Se a gente atualizasse a questão da remuneração mensal, hoje a tabela começa ali a partir de 1903, ela deveria estar, simplesmente pela correção do IPCA, em mais do que R$5.000. Se eu colocasse a equivalência do salário mínimo lá do início do Plano Real, aí seria R$10.000. Só para a gente ter uma ideia como realmente eles não vieram atualizando e isso veio prejudicando justamente quem ganha menos. Aí veio agora o presidente Lula e fala, eu vou isentar até 2 salários mínimos. E na verdade isso tem uma questão meio pegadinha ali no meio. A tabela ela foi corrigida não por completo, só na primeira faixa. Na verdade subiu ali a partir de 2.112. Então R$200 a mais, né? Pouco a mais do que isso aí. Mas como é que funciona? É o seguinte, a declaração ela pode ser feita da forma simplificada ou completa. A completa você lança as suas despesas com educação, com saúde e também previdência privada. Por quê? Isso seriam obrigações do Estado. Então, se ele não está cumprindo com o que seria do teu direito, você está tendo que desembolsar para ter acesso a esses serviços, ele permite você deduzir. Agora, quando você não consegue relacionar essas despesas ou dar menos, ele permite você jogar uma despesa arbitrada ali em 20%. Então, o que acontece? Por mais que eu tenha ali um rendimento anual de 80 mil, ele desconsidera como se fosse R$16.000 de despesa para daí sim fazer os cálculos. Então, o que ele coloca? Ó, na nova tabela do imposto de renda, que vai ser esse ano 2023, mas só vai ter o impacto para a declaração lá no ano de 2024, tem sempre esse delay que você comentou, Aníbal. Na verdade, esses 2 salários mínimos, ele já incorporou ali o que seria essa dedução da declaração simplificada dos 20%. Então, por isso que é tido como pegadinha. Na verdade, subiu, então, de 1.903 para 2.112. Ainda assim, as outras faixas, que daí tem alíquotas maiores, vai para 15, 22,5, 27,5, não houve alteração. E quando se diz que é 2 salários mínimos, na verdade, ele já está antecipando o que seria essa dedução dos 20% da declaração simplificada. Então, infelizmente, como que eu posso resumir tudo isso? A gente vai continuar pagando, sim, muito imposto na renda. Deveria ser sobre aqueles que ganham mais, né, Aníbal? Mas, infelizmente, qualquer cidadão que estiver ganhando aí 2.300, 2.500, está lá pagando na renda, além de pagar nos produtos e serviços que a gente gasta aí no mercado ou contrata no dia a dia. João, te agradeço muito ter vindo aqui. Em fevereiro do ano que vem você tem que estar aqui então para dar essa orientada, hein? Muito obrigado pela sua participação. Valeu, Aníbal. Vamos cumprir com essa obrigação. Se você tiver dúvidas, porque existem algumas dicas interessantes, principalmente para quem quer se utilizar de um documento comprobatório para fazer um financiamento, adquirir uma casa, né, financiar um imóvel, vamos colocar assim. Então, se houver qualquer tipo de dúvida, sempre procura o profissional apto, que é o contador. E aí eu coloco o nosso escritório à disposição também, Modos Empresarial, é só procurar, a gente está ali para atender. Muito obrigado. Esse foi mais um Momento Empresarial.